Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa nova live, né? Para falar sobre as novas alterações que teve a isenção de IPVA, alterações importantes. Essas alterações vão incluir mais PCDs, né? Para ter isenção de IPVA, que foi restrito na última alteração que teve o ano passado, né? Em relação a essa. Mas Maurílio, tudo bem? Doutor Deodato participando de Portugal. Muito obrigada pelo prestígio, doutor. Vamos lá. O Cândido, Marcos Rodrigues, obrigada, boa noite, Marcos. Sou Marco Cunha, Vita Cardiologia. Muito obrigada aí, vou assinar para vocês. A Vanderlice. Legal. Marguerita. Oi, doutora. Oi, tudo bem? Vamos lá. Então, gente, eu vou aguardar mais um pouquinho para entrar mais pessoas, né? Porque na última live teve clientes. Ai, doutora Lígia, eu perdi um monte de pedacinhos da última live sua, então vou esperar um pouquinho. Então, para quem não me conhece ainda, vou me apresentar. Sou a doutora Lígia Furquim, trabalho com isenções de impostos há mais de 12 anos. Também sou pessoa com deficiência, ou seja, também compro carros com isenção, então estou sempre antenada aí com os carros que estão disponíveis, né, para o PCD comprar, nas alterações da lei, né? E hoje eu vou fazer uma interpretação jurídica dessa modificação da lei de IPVA, mas a minha interpretação não é absoluta. Eu respeito as interpretações dos colegas advogados que sejam diferentes da minha, tá? Então, eu vou dar a minha interpretação, vou explicar o porquê, né, que eu estou interpretando desta forma, tá bom? Então, eu já vou começar, né, para não se alongar muito, né? Lembrando que eu tenho 2 escritórios, né? Um em Bragança Paulista, outro em Itatiba. E uma vez por semana eu vou até Atibaia, que tenho bastante clientes em Atibaia. Então, uma vez por semana eu vou para Atibaia também, tá bom? Então, vamos lá. Essa lei 17.473, de 16 de dezembro de 2021, ela veio alterar alguns itens da isenção de IPVA. Ao meu ver, essas alterações vieram para beneficiar um número maior de pessoas com deficiência, porque a lei anterior, o que aconteceu? Ela limitou a isenção de IPVA para algumas pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que não conduziam um carro, que teriam uma deficiência mais severa e não conseguia conduzir o carro, aqueles deficientes físicos que conseguiam dirigir o carro, mas limitou para aqueles que tinham adaptação no carro e que tinham uma deficiência mais severa. Agora houve essa alteração, incluiu os deficientes com deficiência moderada, grave e gravíssima. Então, o que acontece? Deu direito para a maioria das pessoas com deficiência. Por quê? Para você ter direito a comprar um carro com isenção, a deficiência tem que ser pelo menos moderada, né? Então, incluiu as pessoas que foram retiradas a Vanderli Sequeto,
Tudo bem? Obrigada pelo prestígio. Então, eu vou ler para vocês a alteração que houve, tá bom? Então, essa lei, no que se refere à pessoa com deficiência, ela alterou o artigo 13A. Então, o artigo 13A, ele fica com a nova redação dessa forma. Fica assegurado o direito à isenção do IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental moderada, grave ou gravíssima, ou se seu representante legal na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Então, o que houve a alteração? Então, o deficiente físico, o sensorial. O que seria o deficiente sensorial? Seria o deficiente visual, que eu entendo que foi incluído o deficiente monocular também, além da cegueira, né? E o deficiente auditivo. E também, o que eles falam aqui? Que o veículo pode ser isento de veículo do representante legal da pessoa com deficiência. Então, quem seria o representante legal? Se a pessoa com deficiência for menor de idade, seu representante legal seria seus pais, certo? Pai, mãe. E se a pessoa com deficiência, ela for incapaz, ela for maior incapaz, que tenha curador, aí pode ser também feita a isenção de IPVA, tanto no nome dos pais dessa pessoa menor de idade ou do curador. Esses que são os representantes legais da pessoa. Não é o advogado, certo? O advogado não é o representante legal. Ele representa as pessoas nos processos, mas ele não é o representante legal, tá? Só que assim, esse representante legal que está falando aqui, ele só vai poder fazer a isenção de IPVA, porque na isenção de IPI e de ICMS não pode ser feito por carro de representante em nome de representante legal, tá, pessoal? Então é o seguinte, se a pessoa quiser fazer a isenção de IPVA em carro de representante legal, o carro tem que ser, se for zero, tem que ser comprado sem isenção. E se for usado, o carro usado somente dá para fazer a isenção de IPVA mesmo. Então, em carro que exerça o direito de IPI, isenção de IPI e ICMS, não cabe ser carro de representante legal, tá bom? Espero ter explicado direitinho esse caso aqui do representante legal, certo? Então, e o parágrafo 1º desse artigo 13A também foi modificado, tá? Ele fala assim: a concessão do direito de que trata o caput deste artigo fica condicionada à comprovação do grau moderado, grave ou gravíssimo, de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo, aferido em avaliação psicossocial, realizada para esse fim por equipe multiprofissional e interdisciplinar, de acordo com instrumentos previstos em ato do Poder Executivo. Então, é o seguinte, o que seria uma avaliação biopsicossocial? É a forma de identificar as pessoas que possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, considerando os fatores contextuais que interagem com tais impedimentos. Então, essa avaliação biopsicossocial, ela é para identificar as pessoas que possuem impedimentos de longo prazo, certo? E aí, o que fala esse artigo? De equipe multiprofissional.
Então, seria um grupo de profissionais que trabalham conjuntamente. E a equipe interdisciplinar, ela é formada por vários profissionais de diversas áreas de saúde que trabalham em conjunto. Eu acredito que esse item interdisciplinar, que seria esses vários profissionais de diversas áreas da saúde, seria mais para o deficiente intelectual e para o autista. Por quê? Porque eles que necessitam de profissionais de várias áreas, como o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a fono, entendeu? Então ele precisa para essas duas partes, né, do deficiente intelectual e o autista, eles precisam dessas diversas áreas de saúde, né? O deficiente físico, eu acredito que ele precisaria de áreas médicas, né? Por exemplo, o ortopedista, o neurologista, né? E também o reumato, né? Em caso de artrites e artroses que acabam deformando a pessoa fisicamente, né? Ela fica deficiente fisicamente, né? Então, acrescentou isso, porque antes, o que precisava para poder ter a isenção de IPVA? Um laudo médico, né? Emitido por 2 médicos do SUS ou por 2 médicos do Detran, né? Da Banca Especial do Detran. E no caso de deficiente intelectual e do autista, precisava também, além de 2 médicos, né, de uma psicóloga assinando. Então, eu acredito que aumentou um pouquinho o número de profissionais que vai estar no laudo, né? Mas nós temos que aguardar como é que vai ficar esse laudo novo, né, com essa equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Nós vamos ter que aguardar. Essa lei, ela vigora a partir de 1º de janeiro, então a gente tem que aguardar como que vai ser esse novo laudo, né? Porque eles vão ter que fazer uma instrução normativa para que as pessoas que vão analisar essa isenção de IPVA a partir de janeiro, que elas entendam como que vai ser o critério, né, para avaliação. Então, espero também ter explicado, mas é o seguinte, depois que eu falar de todas as modificações, vocês podem fazer perguntas e na medida que eu consiga responder, eu vou respondendo até o final da live, tá bom, pessoal? Então, e aqui fala que a avaliação, ela deve considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Então, eu acredito que esse primeiro item, que é a avaliação dos impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, ela inclua tanto o deficiente auditivo como uma chamada aqui, vocês me perdoem. Eu acredito que nessa primeira avaliação que deve ser considerado, que é os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, entraria o deficiente físico, né? Agora, no segundo item, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, aí seria mais no caso da pessoa com deficiência intelectual e o autista, porque o deficiente físico, ele não precisa de uma avaliação psicológica, tá bom? A terceira avaliação que deve ser considerada é a limitação no desempenho das atividades. Isso tanto seria para o deficiente físico, visual, auditivo, intelectual e o autista, certo? E a quarta avaliação que deve ser considerada é a restrição da participação,
tá? Aí eu entendo que essa participação seria mais os deficientes físicos severos, aqueles que não conseguem sair da cama, então ele não tem uma participação maior, e os deficientes intelectuais e autistas, que dependendo do grau, eles também não têm uma participação, ele tem uma restrição na participação, ok? Então, o direito previsto no caput deste artigo poderá ser concedido às pessoas com grau leve de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo que se encontrem nos termos do regulamento em situação de excepcional restrição à participação social, aferida nos termos do parágrafo 1º deste artigo. Eu entendo que quando eles falam de grau leve, mas que se encontrem nos termos de situação excepcional, eu entendo que seria, esse caso aqui, seria concedido para deficiência de grau leve, quando a pessoa está numa situação excepcional. Seria assim, numa crise, entendeu? Ele estaria numa crise, né? Que essa crise ele não consegue, aumenta, né, a restrição deles, então seria nesse caso. Ficou um pouco confuso, confesso, que a lei, do jeito que ela foi redigida, ela dá, assim, mais de uma interpretação, mas essa foi a interpretação que eu fiz, porque eu tenho clientes que, quando eles entram em crise, pode ser o deficiente intelectual, às vezes ele está em crise, ele precisa ser internado, né? Então ele fica numa parte excepcional, certo? Que seria a parte da deficiência leve, quando ele está em estado excepcional, tá? Então não é toda a deficiência leve, seja ela intelectual, física ou autismo leve, não são todos. É quando ele está numa parte excepcional, tá bom? Porque teve muita gente falando, o autismo leve vai poder. Veja bem, dependendo do autismo leve, a pessoa consegue dirigir, ela consegue fazer uma faculdade, e a lei de isenção de IPI e ICM para você comprar um carro zero não entraria a parte leve, né? Nem do autismo, nem do deficiente físico e nem do deficiente intelectual. Seria uma parte moderada a grave, né? Então, nesse caso, é um caso particular só para isenção de IPVA, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que eles falam? Enquanto não estiver regulamentada a avaliação biopsicossocial na concessão da isenção prevista nesse artigo, será considerada a avaliação da deficiência nos termos e nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo. Então, eu entendo aqui que enquanto não for regulamentada essa parte multidisciplinar, multiprofissional, eu entendo que vai ser considerado o laudo que a gente utiliza hoje para as isenções nessa lei que vigora hoje, né? Porque essa lei que eu estou falando do IPVA, ela vai começar a vigorar só o ano que vem, né? Eu entendo que seja isso, porque a pessoa não vai poder, enquanto o governo não regulamentar essas alterações aí da avaliação, a pessoa não pode ser prejudicada, então ela tem que utilizar do modo que é utilizado hoje, né? O laudo do formato que é utilizado hoje, certo? Aqui fala assim, a isenção aplica-se a veículo novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluído os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio. Perdão, gente, deu uma pausa aqui, mas já voltou ao normal, tá? Me perdoem.
Então, o que eu estava falando? A isenção de IPVA aplica-se a veículo novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluído todos os impostos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços, né? Que é o ICMS, nas saídas destinadas às pessoas com deficiência, observado o limite do valor da isenção concedida ao ICMS. Então, essa parte aqui, ele dá uma dupla interpretação, certo? Tem pessoas que interpretam que para ter a isenção de IPVA, o carro teria que custar 70 mil, né? Mas qual que é a minha interpretação? É que se na isenção de ICMS foi autorizado a pessoa comprar um carro acima de 70 mil, até o limite de 100 mil, isso se aplicaria também no IPVA, porque é utilizado o convênio do ICMS, né? O que foi decidido lá como patamar do carro, o valor do custo do carro, e se foi aberto para carros acima de 70 até o limite de 100 mil, eu entendo que também carros acima de 70 mil até o valor de 100 mil também teria o IPVA parcial. O que seria o IPVA parcial? Então, é assim, quando a pessoa vai pedir a isenção de IPVA e o carro, o valor de mercado, certo? É o valor cheio de mercado, custar até 70 mil, ele vai ter a isenção total do IPVA, certo? Ele não vai pagar IPVA. Agora, se o veículo dele custar na tabela FIPE, no mercado, acima de 70 mil, até o valor de 100 mil, ele vai fazer assim, ele vai ter uma parte isenta e uma parte ele vai pagar o IPVA. E como que é essa porcentagem? Então, vamos supor que a pessoa tenha um carro, um carro usado, que na tabela FIPE custe 100 mil, e um carro novo, que custa no valor de mercado 100 mil, o que ele vai fazer? Ele vai ser isento de IPVA até o valor de 70 mil. O que exceder o valor de 70 mil, ele vai pagar o IPVA proporcional. Então, vamos fazer uma simulação de um carro que custe 100 mil. Então, até 70 mil, ele vai ser isento. Então, 70% do valor, ele vai ser isento. Os 30%, os 30 mil excedente, ele vai pagar IPVA. Então, um carro de 100 mil, como a alíquota do IPVA é 4%, então ele teria que pagar, quem não tiver isenção de IPVA, 4 mil reais de IPVA. Mas aquela pessoa que tem direito à isenção, então o que ele vai fazer? Ele vai pagar apenas 3 mil reais de IPVA e vai ser isento, ele vai ser isento, ele vai pagar 4% apenas sobre 30 mil reais. Então, 30 mil reais se paga 1.200 de IPVA, mas você vai ter, nessa simulação de um carro de 100 mil, vai ter isento 2.800. Você vai ter 70% do valor isento, ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Vou repetir. Um carro que custe até 70 mil, a pessoa vai ter isenção de IPVA total. Ela não vai pagar nada de IPVA. Aquela pessoa que o carro exceder ao valor de 70 mil, o que exceder de 70 mil é que vai ser pago, entendeu? Aqui. Então, vamos lá, vamos seguir aqui as alterações. E a isenção de IPVA aplica-se também a carro usado, cujo valor de mercado, constante na tabela de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º desta lei, não seja superior ao previsto no convênio mencionado na linha A deste item, observado o limite do valor da isenção concedida ao ICMS.
Por isso, gente, que se a isenção foi concedida parcialmente para carros até 100 mil, então, ele deu a isenção, no caso do ICMS, ok? Porque é utilizado o valor da lei da isenção de ICMS. E como é a lei da isenção de ICMS? Até o limite de 70 mil, o veículo, preço cheio, a pessoa vai ter isenção total de ICMS. Então, em consequência, ele vai ter isenção total de IPVA. E como na isenção de CM abriu-se para carros que custem até 100 mil reais, sendo pago parcial, então também é utilizado na isenção de IPVA esse patamar de até 100 mil com isenção parcial, ok? Então vamos lá. Somente os veículos em situação regular na data de ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações relativas ao registro e licenciamento. Então, veja bem, o carro que tiver com licenciamento atrasado, ele não vai ter direito à isenção de IPVA, ok? Você teria que estar com o licenciamento pago, né, corretamente, não pode estar devendo o licenciamento não pode estar atrasado, certo? E o carro também tem que estar registrado no nome da pessoa que tem direito à isenção, tá? Um carro que está no nome do antigo dono, veja bem, você acabou de comprar o carro, mas o carro ainda não está no seu nome, não dá direito à isenção de IPVA, tá bom? Ele tem que estar certinho no seu nome e licenciado o ano em que você vai pedir a isenção, tem que estar licenciado, tá? Então, vamos lá. O veículo objeto da isenção deverá ser conduzido pelo beneficiário, por seu tutor ou curador, ou por terceiros devidamente autorizados por um deles, na forma e condições estabelecidas em ato do Poder Executivo. Então, quem vai poder conduzir o veículo, certo? Pessoas autorizadas pelo beneficiário da isenção de IPVA. No caso da pessoa ser menor de idade, seria o seu tutor, né? Lembrando que os pais são tutores naturais dos filhos menores, né? E o curador, que quando a pessoa é maior incapaz, ele tem um curador, né? Então, o curador vai poder, em casos de pessoas maiores de idade incapazes, vai poder dirigir o carro, né? Da pessoa que ter o curador. As pessoas menores de idade, os seus tutores, os pais são os tutores naturais, e o tutor, quando é caso assim, que não é o pai, e tenha tutor, isso no caso de menor de idade, tá? E em caso de pessoas com deficiências físicas que sejam condutores, eles também vão poder indicar até 3 pessoas para dirigir o veículo, ok? Essa é uma novidade porque o IPVA, da forma da legislação antiga, ela só permitia que as pessoas dirigissem o carro sem ser o beneficiário só em caso de menor de idade ou maior incapaz, ou no caso de pessoas com deficiências que não conduzissem o carro. Então, quando o deficiente conduzia o carro, o beneficiário da isenção conduzia o carro, no caso do IPVA, ele não podia indicar condutores, tá? Então, aqui vem aqui o parágrafo 6º. Detectada a fraude na obtenção da isenção, o valor do imposto, com os respectivos acréscimos legais e relativa a todos os exercícios isentados,
será cobrado do beneficiário ou da pessoa que tenha apresentado declaração falsa em qualquer documento utilizado no processo de concessão da isenção, certo? Isso é em caso de fraude, né? As isenções concedidas, especialmente aquelas que forem objeto de denúncia de fraude, serão auditadas na forma e condições estabelecidas, certo? E tem aqui também o artigo 21, o imposto do veículo usado será devido anualmente na data da ocorrência do fato gerador e deverá ser pago à vista no mês de fevereiro, mas esse aqui é para quando a pessoa não precisa ter isenção, né? Aí eles estão falando aqui as regras, mas essa regra aqui não seria para pessoa com deficiência, e sim para as pessoas que não têm isenção de IPVA, tá? Tem também uma alteração aqui, ó. O proprietário esse artigo também, ele tá dando muita polêmica, porque tá dando dupla interpretação, tá? Desse artigo, eu vou dar a minha interpretação, ok, gente? Ó, o proprietário de veículo automotor adquirido com a isenção do IPVA anteriormente à publicação desta lei, poderá ser notificado, apresentar novo pedido de isenção para manutenção dos benefícios, certo? Na hipótese de que as informações constantes nos sistemas da Secretaria da Fazenda e Planejamento serem insuficientes para prorrogar a isenção nas condições definidas no artigo 13A. Então, é o seguinte, a minha interpretação desse artigo aqui é assim, gente. A lei anterior, aqui foi modificada em outubro de 2021, para ela começar a vigorar dia 1º de janeiro deste ano, ela tirou a isenção de muitas pessoas com deficiência. Então, quem pagou IPVA este ano, por quê? Porque a lei do IPVA excluiu os deficientes físicos com deficiência moderada ou grave, eles incluíram eles davam isenção, a lei anterior, tá? A que vigora hoje, né? Ela só dá isenção de IPVA para a pessoa que tem uma deficiência gravíssima. Eles usavam até um outro nome, não seria uma deficiência severa, né? Eles usavam esse termo, deficiência severa. E o que o governo do estado entendeu como sendo uma deficiência física severa? Os amputados e pessoas com membros paralisados. Então, todas as pessoas que não tinham o grau de deficiência severa, eles voltaram a pagar o IPVA este ano, certo? Então, só ficou as pessoas que tinham deficiências severas, que tinham o carro adaptado e que o carro custasse até 70 mil preço de mercado. Então, a maioria das pessoas com deficiências, os que tinham a deficiência moderada ou grave, elas ficaram fora da isenção, começaram a pagar o IPVA a partir de 1º de janeiro. Aconteceu inclusive comigo, porque eu tenho uma deficiência moderada, né? Então, dia 1º de janeiro deste ano, veio o IPVA para mim pagar, certo, gente? Eu fiz uma live, inclusive, sobre isso, falei que as pessoas poderiam procurar quem fosse lesada, quem tivesse que pagar, que perdeu a isenção de IPVA, poderia procurar a justiça. E foi o que eu fiz, eu procurei a justiça, porque eles estavam me cobrando, e no meu processo em particular, o juiz entendeu que eu teria direito apenas à isenção
este ano, certo? Embora eu tenha pedido a isenção enquanto o carro fosse meu, o juiz entendeu que não, que era só por conta deste ano que eu teria isenção e que o ano que vem eu teria que me submeter à lei que tivesse no momento, né? E agora tem essa alteração para o ano que vem, certo? Então eu entendo assim, as pessoas com deficiências gravíssimas, que tinham adaptação no carro e que compraram um carro até 70 mil e que tiveram a manutenção da isenção de IPVA, essas pessoas, bem como as pessoas não condutoras, porque o deficiente não condutor também não ficaram com a isenção, não foi tirada a isenção, né, dos não condutores e nem dos deficientes severos. Esses que tiveram a isenção durante o ano de 2021, eles não vão precisar fazer um novo pedido, porque já foram isentos em 2021. Aqui tem uma ressalva, que eles poderão notificar essas pessoas, caso eles entendam que as informações constantes, né, na isenção esteja faltando algum requisito dessa isenção, desses novos requisitos. Eles vão ser notificados se precisarem fazer um novo requerimento de isenção de IPVA, certo? Agora, no meu entendimento, as pessoas que perderam a isenção no ano de 2021, elas vão ter que fazer um novo pedido. Por quê? Porque aqui fala de dar sequência à isenção. Mas se a pessoa perdeu a isenção, não tem no que se falar de sequência dessa isenção. Então, aqui, ó, eles falam assim, para prorrogar a isenção. Então, é uma isenção que já estava ocorrendo. A pessoa tinha a isenção e para eles prorrogarem a isenção que a pessoa já tinha este ano, eles vão fazer uma avaliação. Agora, aquelas pessoas que perderam essa isenção, não tem no que se falar de prorrogação, porque elas perderam. No caso, no meu entendimento, como eu falei para vocês, o meu entendimento não é absoluto, certo? No meu entendimento, eu acho que aquelas pessoas que perderam a isenção, que tiveram que pagar o imposto, o IPVA esse ano, elas vão ter que fazer um novo requerimento. Só que eu vou fazer uma observação para vocês. Quando a gente tem um carro usado, certo? E pretende uma isenção no ano de 2022, ela tem que fazer esse pedido até o último dia útil do mês de dezembro do ano anterior. Então, nós temos aqui uma semana e pouquinho para a gente fazer esse novo pedido, se a gente quiser que o carro da gente seja isento o ano que vem, certo? Aquelas pessoas que pagaram, eu entendo que vai ter que fazer um novo requerimento. Aquelas pessoas que entraram na justiça, como eu. Então, aí vai ter duas formas de você verificar se você vai ter que fazer um novo requerimento para isenção de 2022 ou não. No meu caso, eu estava olhando a ação, a minha ação ainda não transitou em julgado. A minha sentença ainda não está fazendo efeito. Por quê? Porque uma sentença judicial, para ela ter efeito, tem que esgotar todo o recurso. Então, quando não houver mais recurso, né, essa ação se efetiva com o trânsito em julgado. A minha ação não transitou em julgado ainda. Então, o posto fiscal ainda não sabe que eu fui isenta este ano, certo? Porque eu fui isenta por uma ação judicial e não por um processo administrativo. Então, o que acontece? Eu vou entrar com um novo pedido para 2022. Por quê? Se eu não fizer isso e se eles entenderem que eles não sabiam que eu era isenta e se eu fizer a isenção a partir de janeiro ou quando efetivar a minha sentença, eu vou perder o prazo da isenção de 2022, porque
2022 para carros usados, como é o meu caso, eu só posso pedir essa isenção no mês de dezembro do ano anterior, que é este mês aqui, certo? Então, o que eu posso falar para vocês? O meu entendimento é o seguinte: aquele que entrou com uma ação individual e obteve êxito nessa ação, o juiz deu o direito para ele e não transitou em julgado ainda, eu entendo que ele vai ter que fazer um novo requerimento, um novo pedido de isenção para o ano que vem. E aqueles que transitou em julgado já, que o posto fiscal já esteja sabendo que ele foi isento por ordem judicial, aí eu entendo que não, né? Se ele tiver, ele vai dar continuidade no ano que vem e poderão notificá-lo a qualquer momento para fazer um novo requerimento. Aí a pessoa não perderia a isenção de 2022. Mas aqueles que não têm trânsito em julgado, a sentença não se efetivou, ainda está em grau de recurso, ele deve fazer a isenção ainda nesse mês de dezembro, certo? Quem eu entendo que não vai precisar fazer o novo pedido? Aquelas pessoas que não foi tirada a isenção no ano de 2021, que são os não condutores e pessoas que têm uma deficiência severa, certo? Que esses não perderam a isenção, né? Os demais perderam, só que alguns entraram na justiça, outros não. Então, aquelas pessoas que não entraram na justiça, eu falei nas minhas lives anteriores que existe uma ação civil pública que um promotor de justiça de São Paulo entrou com essa ação civil pública. Se ele obtiver êxito nessa ação, ela vai poder pedir até a devolução da isenção do IPVA que foi pago este ano, certo? Mas isso precisa de uma sentença transitada em julgado, uma sentença terminativa. E a ação civil pública deste promotor, ele perdeu em primeiro grau essa ação. A juíza que julgou essa ação do promotor entendeu que ele não tinha legitimidade para representar as pessoas com deficiência. Ela entendeu que uma ação civil pública só pode ser feita pelo promotor quando ele não consegue individualizar as pessoas que foram atingidas pelaquela lei inconstitucional. E a juíza entendeu que o deficiente físico ele pode ser individualizado, porque ele é apenas uma parte da população. O que aconteceu? O promotor já recorreu sobre essa sentença. Se ele obtiver êxito nesse recurso, vai atingir as pessoas que não entraram na justiça, certo? Que perderam o IPVA e não entraram na justiça. Mas é necessário essa ação ter terminado e ela ainda está em grau de recurso. Então, o que eu falo para vocês? As pessoas que perderam a isenção no ano de IPVA, no ano de 2021, ela tem que verificar duas coisas. Primeiro, se seu carro custa até 100 mil no preço de mercado, certo? Porque se o seu carro ultrapassou o valor de 100 mil, não dá para pedir a isenção de IPVA, certo? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que verificar, se o seu carro usado na tabela FIPE custa até 100 mil. Se ela custar 100 mil e 1 centavo, ou seja, custar acima de 100 mil, ela não vai poder fazer esse novo pedido de isenção de IPVA, porque o requisito do valor, ele não vai preencher, então não se pode entrar. Agora, aquele carro que perdeu a isenção de IPVA no ano de 2021, mas ele custa 70 mil ou acima de 70 mil e que fique até 100 mil, ele vai poder fazer um novo requerimento, certo? E esse requerimento tem que ser feito neste mês ainda, neste mês. Então, aquelas pessoas que... só que assim, esse pedido, a gente não sabe se ele vai ser deferido ou não, certo? Porque
ao entendimento do posto fiscal, do analista do posto fiscal. Como eu falei para vocês, essas novas regras, ela dá assim uma dupla interpretação. A gente não sabe qual vai ser a interpretação do analista, certo? Mas, no meu entendimento, os carros que superam 70 mil e que fiquem no patamar de até 100 mil, eles vão ter direito à isenção. Por quê? Porque o ICMS deu essa brecha para a pessoa que comprou um carro acima de 70 mil e que não superasse o valor de 100 mil, né? Então, como a isenção de IPVA, ela utiliza o mesmo patamar do ICM, por isso que eu entendo que carros acima de 70 mil terão chance de ter direito à isenção do IPVA também, certo? Mas, como eu falei para vocês, esse é o meu entendimento e eu respeito muito o entendimento de outros advogados, né, de outros colegas advogados que tenha um entendimento diferente do meu. Mas, gente, então verifiquem aí se seu carro custa até 100 mil e se sobre a tabela FIPE, né? E se vocês tiverem interesse, tem que correr, porque para isentar o ano de 2022, nós temos que entrar com um novo pedido até o último dia útil de dezembro, tá? Então, nós temos, assim, um tempo curtíssimo, né? Então, aquelas pessoas que entendem que devam fazer esse requerimento, que devam tentar ter a isenção no ano de 2022, porque não sou eu que vou analisar, e sim o analista do posto fiscal, né? Se vocês entendem que vocês devem pelo menos tentar a isenção em 2022, deve ser entrado até dezembro. No meu caso, eu vou entrar, mesmo eu tendo ganho o ano de 2021, como eu falei para vocês, a minha sentença ainda ela não está tendo os efeitos porque não transitou em julgado. Então, eu não quero perder a chance de ter o meu carro isento no ano que vem, por isso, no meu caso, eu vou entrar, tá? Fiquem bem à vontade de querer entrar ou não, cada um deve fazer a sua avaliação, né? E o nosso escritório está à disposição para fazer esses novos requerimentos para quem queira fazer, tá? Eu vi aqui que algumas pessoas entraram depois que eu comecei a live e tal. Se vocês perderam algum trecho dessa live, não se preocupem, porque essa live vai ficar gravada e vocês vão poder ver a live novamente, né? No tempo que vocês quiserem, né? A qualquer momento, certo? Então, tem gente perguntando aqui, deixa eu verificar aqui. Quem pagou só uma parcela, como eu falei para vocês, teve pessoas que pagou uma parcela, duas, e o IPVA foi suspenso, certo? Pagou uma, foi pagar a segunda, já estava suspenso. Por que estava suspenso? Por conta dessa ação civil pública desse promotor de São Paulo. Quando ele entrou com o pedido, né, de inconstitucionalidade da lei, ele entrou pedindo apenas o ano de 2021, certo? Quem entrou com os pedidos individuais na justiça pediram para todo o período enquanto o carro fosse da pessoa. Mas essa ação civil pública deste promotor, ele pediu apenas que as pessoas com deficiência que não tivesse adaptação no carro e que sua deficiência não fosse severa, também tivesse o ano de 2021. Por quê? Porque ele entendeu que a lei, quando ela tira benefício de alguém, ela tem que esperar os 90 dias para ela começar a vigorar, né? E por esse motivo que o promotor, no seu entendimento, pediu apenas o ano de 2021, porque ele alegou apenas isso, né? Que teria que esperar os 90 dias para essa lei começar a vigorar, certo? Agora,
foi suspenso por conta da liminar que foi dada, certo? Nessa ação civil pública. E depois, agora, para esse débito desaparecer, ele precisa da sentença favorável, certo? A sentença a primeira sentença de primeiro grau do primeiro juiz foi indeferida. Ele não aceitou, a sentença foi indeferida, o pedido foi indeferido, então está em grau de recurso, certo? As pessoas que pagaram apenas uma parcela ou duas, se essa ação civil pública ela for deferida, o juiz de segundo grau entender, de segundo e terceiro grau, até esgotar os recursos, entender que o promotor tem razão, essas pessoas que pagaram vão poder recuperar esse valor. Mas a gente tem que esperar, nós fazemos esse trabalho também no escritório, né? Pedir a devolução dos valores que foram pagos indevidamente, mas no caso da sentença do promotor, nós vamos ter que aguardar o término dessa ação. Essa ação ainda não terminou, né? E então tem que aguardar. E então eu acho que eu respondi a pergunta da pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Pode fazer esse requerimento mesmo no aguardo da ADIM? Eu entendo que sim. Sabe por quê? Porque essa ação, ela não se consolidou ainda, né? Então, essas pessoas não tiveram a isenção, a isenção de IPVA. O IPVA está apenas suspenso. Então, eu entendo que ela deveria sim entrar com novo pedido de isenção para o ano de 2022, mesmo porque o promotor teve uma sentença indeferida já, né? Então, os riscos ficam maiores de perder, né? Não vou dizer que ele vai perder, né? Eu até entendo que ele fez muito bem de recorrer, eu entendo que ele tem sim a legitimidade, mas nós temos que aguardar a ação terminar, né? Então, para quem está aguardando essa ação do promotor, deve sim entrar com um novo pedido de isenção, tá? Ó, tem gente perguntando assim, é garantida se pedir, fazer esse novo requerimento, é garantido de ter a isenção de PVA? Não é garantido, gente, não é, você entendeu? Nós temos que ver qual vai ser o entendimento do analista, né, do posto fiscal. Mas o que eu entendo? Por que ele poderia indeferir? Ele poderia indeferir entendendo que o patamar é de 70, por exemplo, que não é de até 100, só que a isenção de ICMS deu essa abertura para casos acima de 70. Então, eu entendo que se foi utilizado na isenção de ICMS, também tem que ser utilizado na isenção de IPVA, né? Então, na verdade, nenhuma ação, nenhum processo, seja ele administrativo ou judicial, a gente tem garantia total de que vai ser deferido, entendeu? Então, há esse risco, sim, de ser indeferido, né? Há esse risco. Mas, o Hamilton, boa noite, aqui é o Wanderson. Boa noite, Wanderson. Obrigada por ter assistido a nossa live, estar assistindo a nossa live, estar prestigiando a gente, né? O Denilson de Atibaia, boa noite, doutora Lígia, boa noite, Denilson. O Paulo Serino entrou, deixa eu acenar para ele. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Será que você conseguiu ver a minha live inteira? Você entendeu bem as modificações que teve a isenção de IPVA? Olha, eu tenho apenas 6 minutos, tá? Eu vou tentar responder o maior número de perguntas, tá? Mas se caso eu não conseguir responder, vocês podem ligar no escritório, marca um horáriozinho comigo e a gente fala com vocês, tá bom? O Eli, boa noite. O Tiago entrou também. Deixa eu ver aqui.
Moisés. E o professor Frederico entrou também. O Vanderlei entrou. Imobiliária Porte. Obrigada pelo prestígio. Vou acenar aqui. O Enedilson também, boa noite. Então, gente, tem mais pessoas perguntando. Preciso fazer ou não preciso fazer o novo requerimento? Eu entendo, o meu entendimento é que aquelas pessoas que esse ano de 2021 não tiveram a isenção, certo? A isenção foi dada só até 2020 para essas pessoas que não tiveram a isenção este ano, porque não atenderam os requisitos da nova lei de PVA, que começou dia 1º de janeiro de 2021, eles devem fazer um novo pedido, tá? Porque eles perderam a isenção este ano, certo? Aquelas pessoas, como vou repetir para vocês, entraram na justiça, ganharam a isenção de 2021, mas ainda não transitou em julgado, né? Elas podem não fazer o novo pedido, mas no meu caso, a minha ação, eu ganhei a ação de PVA de 2021, mas ainda não transitou em julgado. Então, eu, por precaução, eu vou entrar com um novo pedido para 2022, certo? Porque qual é o meu medo? Se eu não entrar, se eu for entrar lá em 2022, todos os processos administrativos que foram entrar pedindo isenção de PVA, que forem entrados depois do dia 1º, se eles forem deferidos, vai ser a partir de 2023, certo? Porque o pedido para fazer é até dezembro do ano anterior, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, o Clodoaldo, boa noite, Clodoaldo, tudo bem? É o seguinte, se você não comprou o carro ainda, então, quando você comprar o carro, que o carro novo, a isenção de IPVA, ela começa a partir da emissão da nota fiscal, certo? Então, se vocês sabem que o IPVA, a gente entra com o pedido quando é carro novo, quando o carro é licenciado, certo? É registrado no nome da pessoa, é licenciado. Então, se seu carro, que provavelmente você vai comprar, vai ser licenciado o ano que vem, então a gente vai fazer o pedido a partir da emissão da nota. Você não precisa fazer o pedido esse ano porque você não tem o carro ainda. O pedido para o ano que vem é de pessoas que já estão com o carro e perderam a isenção em 2021, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu não achei aqui. Vamos lá. Comprei um carro em novembro, no valor fiscal de 63 mil. Paguei 55 por motivo, eu acredito que tenha sido câncer, né? Paguei 2 parcelas do PVA, tenho direito à isenção? Então, gente, aquela pessoa que comprou o carro e não fez o pedido de isenção de PVA, ela não teve a isenção. Então, ela tem que fazer o pedido novamente. Mesmo ela tendo comprado o carro este ano, de 2021, mas ela não fez o pedido porque ela não cumpria aqueles 3 requisitos que a lei atual pede, que eu vou repetir para vocês, que é comprar um carro até 70, ter o carro adaptado e ter a deficiência física severa, essas pessoas, mesmo tendo comprado zero, elas não entraram. Muitos não entraram porque não queriam entrar com ação judicial e elas não cumpriam os requisitos, acabou não entrando com o pedido de isenção de PVA esse ano. Então, para ela obter a isenção do ano que vem, ela tem que fazer um novo pedido. E mesmo que o promotor ganhe aquela ação que eu falei para vocês, ela não alcança aquela pessoa que não teve a isenção, que não entrou com a isenção. É só quem tinha uma isenção durante o ano de 2020,
que vão ser alcançados pela essa ação do promotor, essa ação civil pública, tá? Gente, a qualquer momento vai acabar aí a live. Então, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço muito, muito mesmo vocês estarem assistindo. Acreditar na versão, na minha interpretação jurídica, né? Para quem não me conhece, eu tenho 36 anos de advocacia e há mais de 12 anos trabalho com isenção, tá? Então, eu estou fazendo uma interpretação jurídica, certo? E a minha interpretação não, como disse para vocês, não é absoluta. Eu respeito toda a interpretação dos colegas advogados que forem diferente da minha, tá? E agradeço muito a confiança que vocês têm na minha interpretação, certo? Agradeço muito. Eu vou desejar para todos vocês um feliz Natal, com muita paz, com muito amor, com a família unida e um ano novo muito próspero, com muita saúde e com muita prosperidade para todos vocês. Tá bom? Quem tiver interesse em fazer esse processo administrativo de isenção para o ano de 2022, vocês têm que entrar em contato com o meu escritório rapidinho. Por quê? Porque nós temos até o último dia útil desse mês para fazer o pedido para o ano que vem, tá? Então, gente, nós precisamos que vocês entrem em contato, aqueles que têm interesse, rapidamente, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Doutor Deodato, agradeço muito, muito o seu prestígio. Mesmo estando em Portugal, está assistindo aqui com o fuso horário aí que tem aí. Muito obrigada mesmo, viu, doutor? Espero que tenha gostado, né, da minha live. O Tiago, vamos ver o que o Tiago falou. Obrigada, doutora. Já vou falar com meu pai e meu irmão para entrarmos com o processo administrativo. É o Tiago, filho do Youssef, né? De Campinas. Obrigada, viu, Tiago, pela confiança, a confiança sua, do seu pai, tá? Do seu irmão também no nosso trabalho, tá? Muito obrigada mesmo. Tem o Rubens, Valdemir, a Cleia, obrigada, Cleia, pelo prestígio, o Marcelo também, o Kikuchi entrou, Marcelo Kikuchi. Vamos ver se eu consigo responder essa pergunta assim. Tem como pedir para tempo que o carro estiver com a pessoa? Não, gente, é assim. Veja bem, se o seu carro está com você neste ano de 2021 e você não fez o pedido de isenção, não tem como a gente fazer esse pedido retroativo, certo? Vai ter a isenção, como eu falei anteriormente. Aquelas pessoas que já vinham tendo a isenção no ano de 2021, que não foi retirado o IPVA, ele não vai precisar fazer, certo? Agora, assim, se você não fez a isenção neste ano de 2021, não dá para a gente fazer a isenção retroativa, certo? A não ser que a gente faça um pedido judicial, porque a parte administrativa ela não vai aceitar pedido retroativo, tá bom? Então, nós vamos pedir daqui para frente, é lógico, certo? Aquelas pessoas que cumprirem esse novo requisito da lei, certo? Só que assim, toda vez que a lei modifica, ela pode retirar, porque assim, a gente não tem o direito adquirido. Por que não tem o direito adquirido? Porque é uma renúncia de receita que o governo está fazendo, então não torna-se direito adquirido, certo? Se a lei modificar, vai retirar como a isenção como foi feita na modificação que teve nesse 1º de janeiro deste ano, tá? No meu caso, o carro é adaptado com pomo. Como fica a minha situação? Então,
Quem tem pomo, quem tem carro adaptado e quem não tem carro adaptado vai poder pedir a isenção, certo? Você tem o carro adaptado, mas mesmo assim perdeu a isenção porque você não tinha a parte severa da deficiência, não é isso? Muita gente perdeu mesmo tendo carro adaptado porque ela não tinha plegia, que é a paralisação do membro, e não era amputado. Então, mesmo tendo, perdeu. Então, mesmo tendo o carro adaptado, se não teve isenção no ano de 2021, vai ter que requerer novamente, no meu entendimento, tá bom, gente? Luiz Carlos está perguntando, para o novo pedido, precisa ter a documentação médica atualizada? Então, veja bem, nós vamos fazer o pedido este ano para o ano que vem, certo? Aí a gente precisa ter a documentação atualizada. Mas esse caso aí do laudo atualizado, Luiz, eu vou explicar direitinho para você, tá? Não é por conta do laudo atualizado que você vai deixar de fazer a isenção. Eu vou explicar direitinho para você como é que nós vamos fazer, tá? Mas aí você tem que ligar lá, eu vou explicar direitinho para você, tá? Aí eu explico os documentos que nós vamos precisar, tudo certinho, tá? Tem jeito de nós fazermos, tá bom? Tem jeito de fazer, sim. Então, eu peço para vocês entrarem em contato aqui no nosso escritório, né? Nos escritórios de Bragança, de Itatiba, e as pessoas de Atibaia poderão entrar em contato com o nosso telefone celular de Atibaia, tá bom? Porque daí nós marcamos um horário aí em Atibaia e eu falo pessoalmente com vocês, ou se vocês quiserem chamada de vídeo, nós estamos fazendo também, tá? Da forma que vocês acharem melhor. Denilson, doutora, comprei meu carro em julho de 2019. Quando vai estar liberado para venda? Veja bem, pela atual legislação, se você comprou com apenas a isenção de IPI, ele vai estar liberado para você vender. Para vender é 2 anos. Então, em 2021, se você comprou apenas com a isenção de IPI, você já vai poder vender neste ano, certo? Agora, fazer uma nova compra, quem obteve apenas a isenção de IPI, tem que aguardar 3 anos para a nova compra e 2 anos para vender, tá? Agora, se você comprou com isenção de IPI e ICMS, você tem que aguardar os 4 anos, porque quem compra com isenção de ICMS também, ele só vai poder vender e fazer uma nova compra após 4 anos, a não ser que entre na justiça para vender com 2 anos, tá? Administrativamente você não vai conseguir vender, certo? Porque a lei é clara nesse sentido. Venda em 2 anos para carros comprados apenas com IPI, venda em 4 anos se foi comprado com IPI e ICMS, certo? Gente, vou me despedindo de vocês então, e lembrando que quem quiser tem que, a isenção, que a gente faça um novo requerimento, tem que correr porque nós temos pouquinho tempo para fazer isso, tá bom, gente? A Lia Toledo, já sou cliente de vocês, vou passar no escritório aqui de Itatiba. Isso mesmo, tá? Obrigada pelo prestígio. Passe sim no escritório de Itatiba para verificar se você precisa, se você vai querer ou não entrar com um novo pedido para 2022, tá bom, Lia? Gente, beijinho no coração de vocês, tudo de bom, que Deus os abençoe sempre, tá bom? Feliz Natal para vocês e um próspero ano novo. Tchau, tchau. Tem certeza?